Beleza, está gravando. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Estou vendo aí, já temos 41 aparelhos conectados, como se diz aí, né? Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma reunião, o primeiro webinar desse ano, ritmo de pré-carnaval, e a gente está com muita honra, muita alegria, fazendo uma parceria das sociedades do Rio e de São Paulo de Medicina do Exercício do Esporte. Então, a gente tem aqui a presença da Denise Derani, que é a presidente atual da SPAND, da Paulista. Eu sou Fábio Peralta, presidente da Carioca, né, da cidade do estado do Rio de Janeiro, na verdade. Né? Carioca acaba deixando muito preso na cidade. E a gente vai falar hoje de urgências em corridas de rua. Um tema super quente, tenho certeza que tem muita gente aí que corre, tem gente que trabalha, e é uma febre. Pessoalmente, eu tenho uma história interessante com corrida. Eu estou com 52 anos, nos anos 80, então eu estava lá no início da minha adolescência. Meus pais eram maratonistas e as corridas mal chegavam a 1.000 pessoas, e o suporte médico era muito precário. Era uma joaninha, no Rio, né? Era uma joaninha, ficava da polícia, se desse problema ela acionava lá a ambulância. Eu, com 10, 12 anos, ia para a rua com água e Coca-Cola para dar para o meu pai correndo, para minha mãe correndo. Esse era o Gatorade deles na época lá. E o negócio cresceu bastante, né? Vai tinha um grupo de corrida, Expresso das Seis, tem muita história, muito pessoal do Rio de Janeiro. Na época era a Maratona Atlântica Boa Vista, em 85, e depois isso se multiplicou. Você tinha várias corridas de várias distâncias, mas a maratona era um grande evento, invariavelmente começava e terminava no Leme. Hoje você tem uma profusão, você vai para dezenas de milhares de participantes, muito mais gente envolvida, né? Muitas empresas envolvidas. Então, a gente vai vendo isso, e aí muitos de nós aqui, de alguma forma, já nos envolvemos em algumas provas como trabalho, e aí nada melhor do que juntar o pessoal bastante experiente. Então, daqui a gente trouxe o Marco Azizi, que é o médico responsável pela maratona já há algum tempo, a Maratona do Rio, a Fabíola Schwartz, que é presidente do DERCAD, né, uma grande parceira nossa, que também tem uma experiência também com as coisas de rua, e Roberto Naon, que também é figura muito conhecida na medicina do esporte, um bom corredor também, né, diga-se de passagem aqui, o cara até hoje botando o relógio para suar. E aí o Roberto Naon e o Leonardo Iral estão representando a Expand aqui nessa conversa, e o Léo também com sua experiência com provas de rua aqui, com coisas. Eu vou deixar vocês se apresentarem, mas a ideia é conduzir, primeiro a ideia era conduzir a partir do Marco apresentando, e eu vou moderar para a gente poder levar o tempo da melhor maneira possível. Peço que todo mundo que queira participar ou perguntar alguma coisa, faça a pergunta pelo chat para a gente poder fazer as perguntas, colocar aqui para o debate, que é a parte mais gostosa. Ok? Boa noite a todos. Vamos fazer o seguinte: Denise, dá uma palavrinha aqui para você se apresentar, depois eu passo para a Fabíola, depois para o Léo, o Roberto e depois Tá. o Marco. Pode ser? Jogo rapidinho, Pode já ser, falei para claro. caramba. Eu sou, eu sou Denise Derani, agora sou nova presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte. Eu tenho minha formação, eu sou pediatra e médica do esporte também, tá? E também, no momento não estou correndo, mas também já fui maratonista. é, e estou aqui, estou muito feliz de estar fazendo essa parceria com vocês. Estou feliz de ter assumido a Expand, é uma responsabilidade que o Naomi passou, mas a gente vamos seguindo aí. Muito bom. Maravilha, obrigado. Fabíola, apareça, Fabíola. Estou aqui. Obrigada, meu amigo. Obrigada, Matheus. João Felipe, a gente tem uma interseção, né, de pessoas do Departamento de Ergometria, Reabilitação Cardíaca e Cardiologia Desportiva da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio. Hoje, eu representando aqui como presidente do departamento, e a Asmerge, né, que também minha casa por longos anos, né? Então, a gente milita e defende as mesmas coisas. A gente quer estar junto para aprender junto. Fico, como disse, muito feliz de estar aí interagindo com o pessoal da Paulista de Medicina do Esporte.
e especialmente para falar de um tema que eu amo, que é segurança na corrida, né? Então, eu comecei a trabalhar com evento esportivo em 2010, logo no primeiro ano aí da especialização. Eu fiz a do Marcos Brazão, no Rio de Janeiro, né, em medicina do esporte, já era cardiologista, e a partir daí, todo ano, eu trabalhei nas provas até 2019, da Maratona do Rio, com o doutor Lorega, junto com o doutor Azizi. Depois da pandemia, eu saí, o doutor Azizi permaneceu como diretor, novo diretor médico dessa prova icônica. Já participei de vários outros eventos esportivos, e a segurança na corrida realmente palpita meu coração, porque a gente quer que mais pessoas participem da corrida e que o façam com segurança. Vou só trazer uma palhinha aqui. A gente teve noticiado aí alguns casos de óbito na corrida, não foram por parada cardíaca, foram por atropelamento de corredores. Então, até falar sobre segurança na corrida passa sobre como o corredor deve se comportar nas grandes cidades em relação. Isso também é segurança na corrida, né? O maior causa de óbito em jovem é acidente, de forma geral, né? Fora o cardiovascular. Então, com muito prazer que eu estou aqui para aprender com todos vocês. Obrigada. Maravilha. Naon, pareça, Naon. Tudo Você está aí? bem? Primeiro, Tudo bem. estou aqui. Um prazer estar aqui falando com vocês. Fábio, obrigado por ter lembrado essa parceria que já está de longa data, desse webinar, na parceria do Rio e de São Paulo. Eu visto os dois chapéus, então isso me deixa bastante feliz dessa interação. Denise, é muito legal você ter dado continuidade a isso. Mas sendo objetivo, falando da minha vivência corrida, a Fabiola lembrou um colega, o saudoso Lorega. Eu comecei com ele ainda estudante de medicina, lá atrás, eu estou falando do século passado, participando, literalmente, participando ainda como estudante de hospitais de campanha na Maratona do Rio. Faço ainda um acompanhamento de atletas de alto nível, acompanhei atletas bastante relevantes, o Caldeira, talvez o Frank Caldeira, o atleta ele ainda está nativo, mas o mais conhecido. Fui médico do Danielzinho durante um tempo, e de outros atletas que estão agora. E participo, faço ultramaratona, você falou, Fábio. Então eu não vou falar tanto, com certeza, colegas com mais vivência do que eu em maratona, mas para ultramaratona tem uma bastante relevante, que eu participo como corredor, mas ajudo na organização médica, chamada BR-135, a gente vai poder bater um papo disso. E é um prazer estar aqui, para aprender e para somar com um pouquinho de experiência. Maravilha. Obrigado. Léo, por favor, apareça, se apresente e muito obrigado pela tua participação aí, abrilhantando aí a nossa conversa. Bom, primeiramente gostaria de agradecer Fábio, a Denise, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Bom, eu sou ex-residente de medicina esportiva, né? Então sou da terceira turma e desde então eu já trabalhei também ainda como residente, né, na Maratona de São Paulo. Depois eu comecei meu caminho no alto rendimento, também já atendi muitos atletas assim da prova de fundo, então desde os 5, 10 até maratonistas, também alguns amadores, né? Costumo atender esse tipo de paciente assim no consultório. Então, minha experiência é mais como team physician, né, médico que acompanha esses atletas, também acompanha algumas provas assim mundiais, enfim, alguns eventos importantes aí, campeonatos brasileiros. Essa é a minha parte, né? Mas eu também gosto, estudo bastante sobre o assunto, costumo ler sobre algumas questões aí voltadas à parte de corrida de rua, então a gente vai poder debater bastante sobre o assunto. Obrigado. Maravilha, obrigado a você, Léo. Bom, é isso aí, gente. A gente está falando muito de maratona, que é a prova mais icônica, né? Mas tudo que tiver para falar de corrida de rua, seja uma ultramaratona, sejam corridas menores, a gente está aberto para falar sobre isso aqui. A gente fala da maratona, né, que tem esse nome por causa da famosa história, enfim, da guerra, em que um soldado vai anunciar a vitória e ele corre na planície de maratona, que teria 42.195 metros, e é uma prova com 100% de fatalidade, porque pela história o cara corre e morre. É o único corredor, vai e morre. Acho que ele fala,
Parece que ele fala Nike, né? Ainda tem... É claro que é uma história... O que se fala hoje na era da pós-verdade é difícil da gente pegar, né? Mas consta que o tempo dele foi um tempo de 6 horas, nem medalha esse cara ia ganhar. Tem muito barulho na história, mas é assim que ficou iconicamente trazido. E aí vamos entender, né, aqui. E aí a gente traz aqui o Marco, que é a grande autoridade. Eu vi que o Matheus também está aqui, né? Mas eu vou puxar o Matheus para se apresentar. E, Matheus, você apresenta o Marco, que acho que no Rio é a grande autoridade médica de maratona, que é o cara que está à frente disso, como a Fabiola mesmo falou. E aí ele que vai apresentar aí, e em cima disso que a gente começa o nosso debate. Matheus, nosso diretor científico, por favor. É. Bom, Ó, enquanto o Matheus, Matheus não entra, você falou uma coisa bacana. A gente fala dos 42 quilômetros, mas eu como corretora, assim, eu acho mais perigoso, às vezes, as provas de 5 quilômetros, 10 quilômetros, que vão as pessoas despreparadas, não vão treinar. Para você fazer uma maratona, você tem que estar treinado, né? Você tem que estar em dia. Mas, só 5 quilômetros, aí que mora o perigo. verdade. Matheus não está conseguindo entrar? Vou chamar o Marco, então, para a gente começar. Pode ser? Por favor, meu professor. Fique à vontade, você é o nosso apresentador aqui. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite a todos. Dispenso as honrarias aí, que não é bem assim. A coisa não funcionou dessa forma. Prazer em vê-la, Denise, Roberto, Léo. Prazer. A gente esteve junto final do ano passado no Congresso em São Paulo, esse ano de novo, ano que vem outra vez. Muito bom estar com vocês. Fabiola, quanto tempo que eu não a vejo? Como você disse, desde 2019 que você não está com a gente lá na maratona. Mas a maratona é uma coisa fascinante. Eu vou só corrigir o meu presidente, você me perdoa, mas os 195 metros foi a rainha da Inglaterra que inventou para dar a volta no palácio, que eram 42 quilômetros. Mas também ninguém garante que os caras mediram os 42 quilômetros, né? Era a história lá. Mas é o que a gente corre, o que a gente sabe, o que a gente vê. A Maratona do Rio, eu comecei a trabalhar nela em 2014. A minha formação na medicina é em angiologia, sou especialista em angiologia e depois de 15 anos de formado eu me inventei de entrar na medicina do esporte, porque eu fui trabalhar com futebol, totalmente diferente da maratona. E depois de especialização, e aí o João que está aqui presente, fui aluno dele, época de Cláudio Gil, da pós-graduação do Cláudio Gil, e fui para a Sociedade de Medicina do Esporte com Marcos Brazão. E fui conhecer Lorega e pedi para ser voluntário na maratona de 2014. E o Lorega, obviamente, como todos o conheceram, claro, pode vir, será um prazer, e eu fui ser voluntário. Em 2025, eu já fui contratado para o grupo de staff, e depois ele me pediu para coordenar os acadêmicos, depois coordenar as chamadas cadeiras de hidratação que tinha. E aí a gente foi participando da maratona. 2020 não teve, pela pandemia. E em 2021, em março de 21, o Lorega foi dar uma aula para mim na minha pós-graduação de Medicina do Esporte, na Universidade de Nova Iguaçu, e ele chegou lá pontualmente às 7 horas da manhã. A aula começava às 8. Então ele chegou às 7, virou para mim e fez assim: eu preciso conversar com você. E eu falei: claro, doutor Lorega. E aí nós sentamos numa sala e ele fez assim: eu vou sair do comando da maratona, vou deixar de ser o diretor. E eu gostaria que você assumisse. E aí eu parei, olhei para ele, como ele sempre dizia, né, que ele falava, eu sou de Marinha. Eu falei: como o senhor é de Marinha, o senhor sabe que existe uma hierarquia. E nessa hierarquia eu sou um dos últimos, se não o último desse pessoal todo que está trabalhando com o senhor. Então o senhor deveria convidar os outros primeiro. E ele falou: eu sei, eu deveria, não, eu já convidei todo mundo, só que ninguém aceitou. Então eu estou te chamando. Então foi uma grande honra para mim, depois de vários colegas não terem aceitado, porque é um trabalho árduo, vocês sabem disso. E aí eu mantive a equipe que o Lorega tinha. Algumas pessoas pediram para sair por questões pessoais devido à não presença do Lorega. A gente já tinha um grupo formado, muita gente já treinada, porque ninguém que trabalha na nossa maratona está começando hoje.
já foi voluntário, já foi acadêmico, depois já foi médico voluntário, e assim vem indo. E o nosso hospital, no ano passado, foi credenciado pela World Athletics, teve o curso da World Athletics no nosso hospital, a gente participou. O pessoal do bombeiro que certifica o hospital diz que a gente está melhor do que as emergências no Rio, até aí ele não disse grande coisa, mas o trabalho vem, a gente vem mantendo o legado dele. O nosso hospital hoje tem o nome dele, a gente sempre faz uma homenagem a ele antes de começar a maratona. E hoje a maratona nossa é dividida em 2 etapas. A partir desse ano serão 4 etapas. O que é isso? O evento maratona ele vai ocupar 4 dias. A quinta-feira vão correr 5 quilômetros, na sexta corre 10, no sábado corre 21 e no domingo corre os 42. Antigamente era tudo no domingo. E aí, como a Denise falou, os riscos não são na maratona. E aí, Denise, a gente tem uma estatística grande de risco no 21. Porque 21 é aquele cara que corre 10 e acha que ele pode correr 21. E aí é o caos. Então, é dessa forma que a gente funciona aqui no Rio. O trabalho tem dado certo, a gente tem tido todo o suporte que a gente herdou do Lorega. É claro que a cada ano as coisas vão modificando pela tecnologia que vai surgindo, mas a Maratona Nossa do Rio tem tido bons resultados. E nós temos, na última maratona, foram 40 mil inscritos. O nosso percurso mudou, ele deixou de ser o tradicional percurso que saía lá da Praia da Macumba e vinha por toda a orla do Rio de Janeiro até chegar no aterro do Flamengo. Hoje a largada e a chegada é no aterro, não tem mais a passagem pela Niemeyer. Quem é do Rio conhece a Niemeyer, que é o sobe e desce lá no Morro do Vidigal, na pista que é paralela à praia, ao mar. Então, isso teve uma vantagem para a gente devido à organização das ambulâncias. Então, não vou falar muito, vocês também têm que dar os seus depoimentos. O Naum, como é um cara duplo, ele consegue estar em 2 sociedades ao mesmo tempo e ser ativo nas 2 sociedades. Gostaria que ele comentasse, porque ele fala que trata do pessoal da maratona, ele atende atletas. A gente sabe que ele faz os 42 quilômetros, pelo menos de carro, uma vez por semana. Então, saber como é que ele tem para relatar para a gente, para enriquecer aqui o nosso bate-papo. Até porque, se a gente for ficar batendo um bate-papo longo, né, não deixa de ser um bate-papo. A gente vai virar a noite falando de maratona e a gente sabe que não acaba. À vontade, não. Obrigado pela gentileza. Vamos lá. O que eu tenho um pouco de referência das provas? O que eu tenho é o que eu aprendi com vocês. Tá? Então, minha experiência para a maratona, eu não tenho talvez muito para adicionar. Eu tenho um número muito grande de corredores que são meus pacientes, seja de alto rendimento, citei o nome do Frank Caldeira, está na página dele, ou do Danielzinho, eu fui técnico, ou do Ederson, que é um corredor, ele não é um corredor só de maratona. E é curioso, esse pessoal migra facilmente do 10 mil, o pessoal que migra da pista para a maratona. Tá? Então, no Brasil, a gente tem muito isso e não é incomum, em um determinado momento, você ter esse tipo de lesão. Aliás, você ter lesões que vêm da pista, porque o atleta ainda não abandonou totalmente a pista, ainda está na maratona, então isso é uma história que se repete no alto rendimento e se repete no corredor, que vai aumentando a distância dele. Queria lembrar um pouquinho, a gente lembrou de outros colegas, mas queria lembrar o Henrique Viana, que é colega e treinador. Ele tem um trabalho que ficou muito tempo em Petrópolis e isso fez o Rio de Janeiro ser um polo de corrida de rua muito tempo, então isso é legal. E depois de um monte de pincelada, eu queria falar de um fenômeno que está crescendo, que é a ultramaratona. Ultramaratona não era distância pela IAAF, agora o World Athletics, né? E agora é uma distância oficial. E o número de provas de ultramaratona está aumentando. Então, se por um lado preocupa o número de corredores que faz 5, 10, 21 e comparado com maratona, ok, a gente começa a ter uma área muito mais da área da fabíola, muito mais da área cardiovascular, muito mais da área de metabolismo, muito menos fisiologia muito menos ortopedia, muito menos naquele momento da prova. Porque, de novo, faço ultramaratona, ok. Então, eu desvio muito desse público.
E sem a menor dúvida, o que a gente mais vê é desidratação em ultramaratona, tá? É desidratação, problemas de controle de temperatura, seja por falta de equipamento à noite frio, seja por hipertermia em relação à prova, a gente vê isso muito mais do que eu lembro na literatura de em provas menores. E eu vejo muita gente pouco preparada tentando se inscrever. E hoje em dia eu tenho um monte de provas de ultramaratona. Ultramaratona é qualquer coisa que ultrapassa os 42. Chama-se qualquer coisa de 50 para cima. As provas clássicas são 80, 100, apesar de terem doidos que fazem 200 e blau quilômetros porque estão desocupados por aí. Mas isso é um ponto de atenção. A gente tem muito pouca coisa na literatura. E hoje em dia muita gente fazendo, ok, turismo de corrida existe, é muito legal, mas eu já começo a ver pessoas fazendo turismo para ultramaratona. E o Brasil tem um número razoável de provas. Então, de novo, só jogando aqui, já que eu recebi um passe rasteiro do nosso colega que trabalha muito mais em futebol do que não só em maratona, mas eu queria passar essa bola, jogar dividida para todo mundo. Não só o clássico, não só o que a gente sabe, não só da incidência que vai sendo maior nas provas menores, mas dessa observação que eu mesmo com viés vejo dessas provas de ultra endurance aparecendo. A gente pode fazer analogia com Ultraman ou outras provas de triatlon, mas eu vejo isso aparecendo, talvez com viés do meu consultório, mas de uma forma para a gente lembrar. Fabiola, já que você foi citada pelo Naum, emenda essa aí que ele deixou na cara do gol. Excelente, tá mole para mim. E vai lá onde a coruja dorme. É o seguinte, e tocou num ponto importantíssimo. A gente está vivendo uma onda de calor no Brasil e tem vários relatos na literatura e na imprensa hoje, com acesso à internet, a gente vê divulgados casos tanto de hipotermia quanto de hipertermia severos. E aqui para a gente, muito mais hipertermia, independente de estarmos nessa onda de calor. O que complica muito é, por exemplo, a escolha de o horário de início de prova, além da falta de instrução dos corredores, dos seus treinadores, né? A gente precisa divulgar, fazer com que isso chegue a todo mundo. A hidratação, medidas de arrefecimento, então a prevenção, já chegar hidratado na prova, por exemplo, coisas muito importantes que podem ser evitadas, né? As roupas adequadas, não fantasias, que a gente vê o pessoal correndo, inclusive com adereços e outras coisas. E gostaria de lembrar aquela cadeia que acontece a partir da desidratação, que pode levar a uma exaustão pelo calor, uma desregulação do hipotálamo, né, no centro de regulação da temperatura, como termostato natural, e aí as medidas de alívio do calor, de diminuição da temperatura corporal, passam a ficarem prejudicadas. Então, a geração de calor está ali acontecendo durante a prática esportiva e o suor não está acontecendo de maneira adequada, ou pelo menos não suficiente para eliminar esse calor. Outras medidas que ajudam a eliminar o calor estão prejudicadas, e essa pessoa começa a aumentar a temperatura. A gente culturalmente aqui não mede temperatura retal, não é nosso hábito, em outros países se mede, é o mais fidedigno, mas ainda assim, uma temperatura de superfície, que está prejudicada, né, uma vez que a superfície está molhada, mas seria uma medida, né, para a gente avaliar a hipertermia, e identificar que aumento de câimbras, exaustão pelo calor, síncope, está tudo ali num pacote inicial que a gente pode interromper para evitar que aconteça o heat stroke, né? Que é uma lesão, que é um conjunto de ações muito mais sérias que podem levar à confusão mental, à desorientação. Então, é frequente, a gente, né, com bastante frequência, a gente vê isso acontecendo. E agora divulgado, cada um carregando seu celular e divulgando isso, o que está acontecendo, né, nas provas. Vômitos, são todas medidas de hipertermia que a gente não pode esquecer. E os casos mais dramáticos, que é quando a gente tem crise convulsiva, perda de consciência e até evolução para parada cardíaca. Vou trazer aqui um exemplo, né? Já vi alguns casos, vários casos de hipertermia no esporte. Um caso, inclusive, um colega de São Paulo
levou no Congresso Mundial de Medicina do Esporte, que aconteceu aqui no Rio, em 2017, mais ou menos, e ele levou um caso muito bem documentado de hipertermia que acabou... eles conseguiram resfriar o corpo do indivíduo, né, com gelo, conforme a gente faz nas grandes provas, nos hospitais de campanha, como tem na Maratona do Rio, porque esse indivíduo teve parada cardíaca, foi reanimado, as medidas de resfriamento continuaram no transporte e no hospital de chegada. Porque, eventualmente, a gente faz as medidas, o indivíduo é estabilizado, é levado para o hospital e lá ninguém sabe o que é hipertermia. E ele volta a entrar em estado de aumento de temperatura corporal importante, crise convulsiva, e o pessoal está procurando lá como é que está a secar, como é que está o potássio, e esquece de ver isso. Então, trago esse dado que é muito importante para todo mundo que está aqui presente, né? E que a gente não pode esquecer. Desorientação, náuseas, vômitos, tudo isso pode fazer parte desse cenário da hipertermia, e o preparo do hospital de campanha é super importante, tendo, então, as medidas corretas de resfriamento, inclusive piscina, né, com gelo. E aí, só também para a gente seguir nesse bate-bola aqui, eu gostaria de dizer assim, que desde 2017, né, quando a Maratona do Rio me chamou para ser consultor em cardiologia e medicina do esporte para eles, a gente vem construindo materiais que qualquer um pode entrar no site da Maratona, e eu peço, repliquem, me ajudem também a construir um material de divulgação. A gente tem lá segurança e saúde na corrida, faz parte desse papel educativo das sociedades, e inclusive com, enfim, capítulos de livros sobre hipotermia e hipertermia no esporte, mas em relação à hipertermia, seja em eventos de ultramaratona, em corridas pequenas, é uma coisa para se destacar, e que eu gostaria de... Azize, pode repassar a sequência, porque esse recado é o que eu gostaria de deixar hoje. Bom, a regulação da temperatura, mesmo trabalhando com esporte antes de entrar na maratona, eu vim aprender que era hipertermia e hipotermia na maratona, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Então, ali que eu comecei a aprender como é que era e fui estudar, porque eu não fazia ideia como é que acontecia essas coisas. E eu acrescento a rabdomiólise, que é uma coisa também muito comum. E um detalhe aí que a Fabiola falou, que é muito interessante a gente ter na equipe, a equipe não é só dentro do hospital. A gente precisa treinar o médico que está fora do hospital na ambulância, porque aquele médico da ambulância é aquele médico que não tem a experiência da maratona. Então, tem uma ambulância para fazer. Ele vai para trabalhar na ambulância, para ganhar aquela diária da ambulância, e ele faz o primeiro atendimento. Eu tive um caso ano passado, que era uma rabdomiólise, e o paciente estava lá, o colega da ambulância achou que ele estava convulsionando e fez medicação para ele, diazepam na veia e etc. E a coisa foi bem caótica. E eles não faziam ideia. Esse ano a gente tem uma programação de trazer o pessoal da ambulância, saber antes quem vai trabalhar na ambulância para treinar esse pessoal para o primeiro atendimento. Léo, você disse aí que você participa com o grupo que faz o apoio do pessoal, você acompanha os corredores. Você também não quis dizer igual não, mas eu sei também que você faz ultramaratona, porque tu viu ele falar, né? Passou de 42 e 195 metros é ultramaratona. Então a gente corre 42 e 200. Já é uma ultra. Passou. Manda aí, Léo, o que você tem para acrescentar para a gente? Bom, essa parte da maratona ainda fiquei fora, eu faço isso daí de moto quase todo dia, mas, bom, quando a gente vai procurar estudos sobre prova de longa distância, não, assim, não, enfim, é difícil achar essa literatura até na parte, né, quando você coloca no PubMed, por exemplo, não tem uma vasta literatura sobre os atendimentos médicos que acontecem. E o que mais se estuda é maratona, né? E aí fui dar uma revisada para falar do assunto um pouquinho, e aí estava vendo que a incidência, né, de pessoas que procuram a parte médica, as pessoas que finalizam, eles falam mais ou menos entre 1.000, a cada 1.000 pessoas que finalizam, você vai ter uma incidência de 2 até 8% de pessoas que procuram atendimento médico, né?
Na maior parte das maratonas que são documentadas, são bem documentadas, é cerca de 2%, que vai dar mais ou menos 20 pessoas para cada 1.000 que finalizam. E desses, né, 90% são questões bem simples, né? Eles falam que é alguma questão musculoesquelética, é alguma coisa bem mais tranquila ali, aquela hipotensão pós-prova. Então, são questões bem mais tranquilas. E aí que vai representar realmente as lesões mais graves são cerca de 1 a 2% aí dos casos, né? Então, eles estão em um índice de remoção para hospital de 0,02% mais ou menos de pessoas que vão para o hospital das maratonas que têm esses registros, né? Então acho que é bem pouco. Agora, isso que a Fabíola falou era bem interessante, porque o que faz realmente aumentar, dobrar, triplicar é realmente o calor. Então, sempre que a temperatura aumenta, né, chega próximo aí de 28 graus, eles têm uma incidência muito alta de procura no final da prova e aí aumenta as incidências de lesões graves, né? Então, assim, eles citam bem a maratona que aconteceu em Minneapolis, em Houston, desculpa, que chegou a bater 30 graus e a umidade era 90% no início. E aí eles tiveram uma procura no final de aproximadamente 50, desses 1.000 que finalizavam, 50 pessoas acabaram indo para atendimento médico, né? Então já você vê que de 2% na média acaba indo para 5%. Então, esse é um dado que a gente não tem aqui no Brasil, né? Pelo menos eu desconheço, né? Acho que o Sr. Marco com certeza pode falar um pouquinho mais, mas aí mostra a importância da gente estar mais preparado, porque no nosso país a gente acaba enfrentando temperaturas mais extremas aí na questão do calor, né? Então aí eu volto para saber um pouquinho mais sobre o assunto. Bom, o Matheus fez uma pergunta aqui, eu abri aqui o chat junto, e eu ia completar o que o Léo estava dizendo. Léo, aqui no Rio, a história da maratona ela já surfou por todos os meses do ano, mas desde um determinado período ela ficava em novembro. Depois ela veio para junho, maio, junho, julho, e de 5 anos para cá, ela está fixada no feriado de Corpus Christi, porque aí emenda quinta, sexta, sábado, domingo, porque aí tem como fechar as ruas aqui no Rio de Janeiro para o pessoal correr, as vias são vias de grande movimentação, então diminui o fluxo e se faz um super evento. Então, na Marina da Glória, que é um local que quem aqui do Rio conhece, um lugar enorme, tem lá absurdos estandes, uma coisa enorme. Muito bem. O que a gente tem visto? Nós tivemos uma maratona de 21 ou de 22 que foi debaixo de chuva. Todos os dias foi na chuva. E o número de hipotermia e hipertermia que a gente achava que ia ser menor não foi. Foi tanto quanto as temperaturas altas. Em 2021, a primeira corrida pós-pandemia, que foi em novembro, por uma necessidade, nós não tínhamos uma largada com todos juntos, a gente largava em ondas. Então, as largadas começaram às 4 horas da manhã e iam de 5 em 5 minutos o pessoal saindo. E tivemos um índice menor, porque o pessoal, o grande volume estava chegando em torno de 9 horas da manhã. Mas por uma necessidade de tudo que existe aqui no Rio de Janeiro, que é diferente, não vale a pena eu lembrar aqui, a gente está largando às 5 horas da manhã. Então, o número continua girando em torno desses 2% a 3%, como o Matheus perguntou aqui. Então, o número é esse. Porém, a gente tem de tudo. A última maratona nós tivemos fratura, tem desde a bolha no pé a parada cardíaca. Na última a gente não teve parada cardíaca, mas nas anteriores tivemos. Inclusive, tivemos um óbito que não foi. O atleta chegou no 21, na linha de chegada, ele caiu, foi reanimado na linha de chegada, foi levado para o hospital, estava dentro da normalidade, foi removido para o hospital, fez uma parada quando chegou no hospital e faleceu. Mas o índice de hipertermia, hipotermia, rabdomiólise é altíssimo. E como a Fabíola disse,
o ideal de fazer a medida retal é importante. Só que a nossa cultura não permite a gente fazer essa medida retal. E nessa visita que a gente teve ano passado no curso da World Athletic, eu fui questionado pelos americanos sobre isso. Por que não fazer a medida retal? Você imagina um indivíduo desorientado, você fazer uma medida retal do jeito que nós estamos hoje, a coisa vai ficar complicada. Mas a gente tem os termômetros hoje, os termômetros infravermelhos, e até o próprio velho termômetro de mercúrio, que era o que a gente fazia antes dos infravermelhos, tem dado resultado. Como foi dito, as piscinas estão lá aguardando a gente, uma grande quantidade de gelo para o resfriamento, o cobertor térmico para fazer o contrário, para a gente tirar da hipotermia. Então, os materiais básicos que a gente está atento a tudo isso. Hoje a gente chega no hospital 24 horas antes da largada, 24 horas, para olhar se está tudo certinho. Então a gente olha, eu olho tudo, desde da tomada do ar-condicionado até se tem adrenalina e o desfibrilador. Denise, eu sei que... Azize, Fala, só Matheus. cortando um pouco, queria que você apresentasse, você tem uma aula montada sobre isso, você apresentou ano passado na World Athletics, você consegue apresentar esses números e essas imagens para a gente aqui, até para os nossos... Agora, você tem aí para disponibilizar? até tenho, até está no computador, mas você está me desafiando, eu consegui parar, abrir o negócio sem ter Não, enquanto a programado. Denise fala, e você, para Não, mostrar não essa aula vou que é super conseguir, não. legal. Acho que não. Essa Denise, aula é muito boa. fala aí, Denise, que eu vou tentar fazer. Ele não me avisou isso antes. Denise, fica à vontade. Eu, O microfone, Denise. Não, o que que você. Não, eu não levantei a mão, não. Não, mas eu sei que você não levantou. Eu quero que você diga se você tem alguma experiência relacionada a essa corrida, a parte da corrida de rua, ou se você é só atleta. Não, O que eu tenho você tem experiência, para... assim, o que eu tenho experiência de mais. Uma vez eu estava fazendo um treino para maratona que eu ia fazer em Porto Alegre, eu fui fazer a maratona de São Paulo, e aí caiu uma pessoa na minha frente, e assim, demorou para chegar, a gente fez reanimação, aí chegou a ambulância e levou, né? Acho que eram uns 50 e poucos anos, mais ou menos. E é, a outra. A outra que eu vejo muito é questão de desidratação também. Questão de desidratação. Espera só um minutinho. Questão de desidratação também a gente vê, né? Muita desidratação, porque falta orientação para a prova, né? Orientação das pessoas se hidratarem antes, chegar na prova hidratado um dia antes, né? Porque nós somos um país. Eu até escrevi um artigo junto com uma orientação para as crianças, né? Para os pediatras, tudo para criança que vai participar em climas, para mudar a hora que nem vocês mudaram para 5 da manhã, mas procurar fazer em horários que a temperatura é mais amena, né? E também pessoas que estão, às vezes, mais velhas, que tem muito corredor mais idoso, né? Tem que também tomar mais cuidado. É mais ou menos isso. Poucas experiências que eu tenho é de olhar mesmo, né? De ver. Mas eu não cheguei a atender em prova de rua. Eu atendo para atleta, né? Em prova de pista, às vezes, mas não, geralmente não é caso de desidratação que a gente vê, né? eu posso compartilhar um pouquinho também aqui. Hum. Eu tive, como eu falei, eu corria eu corri a maratona. Bom, tem... Ai, que vergonha. 35 anos eu corri a minha única maratona no Rio de Janeiro, uma maratona péssima, porque eu não sabia o que fazer, enfim, com 16 anos. E aí corri a São Silvestre, ainda era de noite e tudo mais. Depois eu fui para o outro lado. Então, eu ainda, durante a minha pós-graduação com o Cláudio Gil, eu fui trabalhar com o Cláudio Gil depois, fui trabalhar na meia maratona do Rio, que na época, por questões televisivas, a largada era às 9 da manhã em São Conrado. E aí você seguia pela praia, né? E depois parava lá no aterro. E casos de hipertermia eram a maioria, pelo menos nas provas que eu participei como médico lá no hospital de campanha, numa piscina Tone lá, com gelo. Mas acho legal o Marco apresentar aqui
né? Algumas coisas. Eu lembro também a corrida dos fuzileiros navais, também participei atendendo lá. E os caras correm de boot, de roupa, e aí, em tese, seriam preparados, mas muito caso de hipertermia, muito complicado. Estou E compartilhando a tela aí, Matheus? tá compartilhando, tá compartilhando. Assim, E eu acho que vai ser legal, porque aí o Marco vai conseguir mostrar melhor os fluxos, porque tem isso. Eu já trabalhei em ambulância no meio do percurso, para poder cobrir uma faixa, já trabalhei no hospital de campanha, já trabalhei em remoção para o hospital, já tive essa experiência lá há uns 20 anos atrás. E aí os horários mudaram, graças a Deus, já acho que muitas coisas vão avançando, e quanto mais a gente estiver preparado, mais a gente consegue diminuir esses 2 a 5%, conseguir diminuir ainda mais, né? Tem situações que tem que ver, se você pensar, tem o Maratona de Boston que explodiu uma bomba e o americano deu um jeito lá. Tem que estar preparado para o mais frequente e para o inusitado também. Inclusive, um papo que eu vou deixar aqui para a gente falar depois é até de como seria interessante se a população, os atletas mesmo, fossem mais instruídos a identificar uma parada cardíaca e iniciar obras de reanimação, um BLS muito básico, porque é o cara que presencia, né, a testemunha, é o potencial salvador, né? Então, às vezes está correndo e às vezes a pessoa não sabe o que foi e acaba tratando diferente. Quantas vezes a gente vê abordagens inadequadas por desconhecimento mesmo, né? Marco, contigo então. Se está espelhando a tela aí, aqui não tem 2024, que o Matheus pediu, que a gente apresentou lá na World Atlético, então tinha até 2023. é ótimo, essa aula é muito boa. Assisti já. Não vou mostrar a aula toda, não vou te dar esse prazer, não, vou só te mostrar essa foto aí. A Denise falou um negócio que é fundamental, que é a desidratação. Olha a quantidade de casos, Denise, em 2023, quando a gente teve a... Deixa eu só mexer aqui para eu me achar, que eu estou com a tela aberta aqui na frente. 2023, a quantidade de hiponatremia que nós tivemos foi muito grande. E aí a temperatura estava bem alta em 2023. Se você olhar em 2022, que foi a chuva, olha como é que nós tivemos uma quantidade menor. Mas se você olhar 80 para 120, é relativo. Mas o número de atendimentos que nós tivemos, está aí a hiponatremia, rabdomiólise, hipotermia, hipertermia, fadiga, que é aquele pessoal que foi relatado pelo Naum que chega cansado, fratura, nós tivemos fratura por queda, fratura de estresse, tivemos uma fratura de tíbia, uma fratura de úmero por queda, uma parada cardiorrespiratória, urticária. Nós tivemos um caso de urticária pós-exercício, que foi um negócio bem interessante, e nós conseguimos fazer o diagnóstico porque nós temos no nosso grupo um alergista e imunologista. Então, a paciente chegou, ele até apresentou o caso no congresso já, então ela chegou lá com um edema palpebral absurdo, e o pessoal achando que pudesse ser alguma coisa diferente, era uma urticária, o broncoespasmo, arritmia. Esse foi a grande sequência. Claro que a gente tem um calo, uma bolha, uma queda, uma escoriação por queda, mas esse aí é o nosso dado que nós temos dessa maratona. O slide que o Matheus sugeriu é esse aí. E uma outra coisa que eu posso aproveitar aqui para mostrar, não sei se a tela está sendo compartilhada com tudo. Está sendo compartilhado. A gente está vendo aí as fotos do pessoal no hospital de campanha, e tem esse outro slide aqui também que é interessante, que o Matheus pediu aí, que é esse direcionamento no atendimento. Esse direcionamento, você tem uma atuação por lesões musculoesqueléticas, as lesões cardiovasculares, a lesão pelo calor, lesão por esforço fazendo a rabdomiólise, a hipo e hipertermia, a hiponatremia, e aí o alto fluxo do atendimento são essas patologias. E uma coisa muito legal que a gente tem na maratona é o ultrassom. O Bruno está aí na imagem, muitos conhecem o Bruno, Carlos Bruno Pinheiro. Ele faz ultrassom, então ele leva o aparelho, o pessoal da empresa leva o aparelho, e ele nos ajuda a fazer vários diagnósticos ali que seriam difíceis de serem dados por uma emergência no caso. Na nossa maratona, a gente tem uma ficha, que é essa ficha
que aparece aqui dentro da prancheta, e aí a gente tem em detalhe onde a gente marca com um xizinho ali o que está acontecendo. Normalmente isso é um trabalho do acadêmico, que é o soldado lá que está com a gente o tempo inteiro. Então, vocês estão vendo a alteração. A gente vai acrescentando a cada ano um parênteses aí por uma coisa nova que tenha surgido. Então, alteração do nível de consciência, câimbra, convulsão, desidratação, dispneia, dor abdominal, torácica, exaustão, fadiga, e a gente vai marcando. E aí a gente bota outros ali. Quando entra outros, no ano seguinte a gente coloca mais alguma coisa. Então, é bem interessante. E aquilo que eu disse, ninguém está lá pela primeira vez. Todo mundo, todo esse grupo que nós temos, eles estão fazendo o atendimento. Aqui tem uma foto do nosso hospital. Todo mundo já conhece, porque já esteve lá em algum momento. Agora, as máquinas, se vocês olharem no canto da direita, as cadeiras de hidratação, a sinalização para poder o trajeto da maca. A gente agora conseguimos montar um lado de maca, outro lado e um corredor no meio, onde a gente centralizou a farmácia, a área de apoio, e lá no fundo, não sei se o meu mouse está aparecendo, lá no fundo a gente tem a área vermelha. Então, nessa área vermelha, aqui a área verde, o pessoal pronto para o atendimento. Já no atendimento, então vocês estão vendo a cadeira de hidratação, a gente usa essa cadeira de hidratação igual a gente usa no hospital. O paciente do CTI vai para o quarto para depois ter alta. O paciente sai do leito, vai para a cadeira de hidratação para depois ele ter alta. O suporte da ambulância, o suporte dos socorristas, são o pessoal da maca, que está sempre com a gente. Agora a gente tem o carrinho de golfe que nos ajuda a trazer a prancheta que eu falei para vocês, o atendimento que eu já mostrei, vai acabar indo a aula toda, Matheus. O pessoal fazendo ultrassom lá, o Bruno fazendo ultrassom, o número de atendimentos que a gente tem, isso que não tinha aparecido. Olha como é que nós tivemos um número pequeno relacionado ao volume em 2021, porque nós tivemos menos corredores, largamos mais cedo, que era aquela primeira prova pós-pandemia. E depois a gente voltou em 2023 ao número de atendimentos da média que a gente costuma ter. E a média histórica está aí entre 250 e 300 atendimentos por dia. Então, aqui vários atletas que a gente jamais imagina que eles vão completar. Essa moça, ela permitiu que a gente postasse a foto dela, publicasse, a gente falou que é só ser em aula, como a gente está no meio aqui diferenciado, a gente está mostrando. Essa aqui é uma coisa muito legal, essa imagem, essa moça também postou, vocês estão vendo ela correndo, e à esquerda dela tem um espírito ruim. E aí esse espírito ruim começa a fazer com que ela vá perdendo a sua estabilidade e ela desaba mesmo após completar a prova. Só que, na verdade, ela esqueceu de tudo que aconteceu, ela teve uma amnésia nos últimos 2 quilômetros, ela estava correndo 21. Aqui o pessoal da World Athletic, lá que foi visitar a gente, então eles foram lá assistir como é que funcionava o nosso hospital, foram ver ao vivo, passaram a manhã de domingo lá com a gente. Chega, Matheus, senão só vai falar Sensacional. tudo, não é aula, só eu. Aqui, Sensacional. Ó, Matheus, desculpa, deixa eu só colocar uma coisinha aqui, porque eu induzi o pessoal a escrever no chat as perguntas, porque eu estou tendo acesso ao chat. Mas lá no Q&A, né, Questions and Answers, perguntas e respostas, alguns estão conseguindo colocar questões lá, e eu fui avisado por ali que é uma que está vendo que parece estar desativado o chat. Então, quem quiser perguntar por ali, tá? Então, posso abrir aqui, Matheus? Posso começar uma pergunta aqui do Q&A? Você quer falar? eu ia Antes de você falar, eu quero só registrar aqui que quem começou a colocar aí nesse lugar que você falou, uma honra ter o professor Serafim Borges aqui com a gente, o nosso grande mestre. Tem uma pergunta dele para você que eu vou deixar para depois, para você não ir embora, tá bom? Então, Léo, Conceição Campos, obrigado. Ela queria perguntar aqui. Gostaria de perguntar sobre as corridas de trilhas que estão entrando no gosto do corredor. Como vocês sugerem o cuidado dessas modalidades, Léo? Bom, tá começando, tô recebendo muitos pacientes agora que estão fazendo, eles chamam de corrida de aventura, né? Então, e às vezes mistura a corrida, não só a corrida, mas com às vezes algum
evento de bicicletas, e mistura também com canoagem, enfim, essas corridas de aventura elas têm se popularizado, mas elas têm uma característica um pouco diferente mesmo. Geralmente o pace do atleta é um pouquinho mais lento, né? Então ele não tem o mesmo pace de uma corrida de rua, mas os desafios são bem grandes também, porque geralmente eles têm uma altimetria, né? Então eles são em região de morro, regiões de praia, então o atleta ele precisa estar bem condicionado tanto da parte de corrida, mas também da parte precisa fazer um reforço muscular nesse tipo de atleta, né? Então, eu diria que é uma prova já um pouco para alguém que já tem um pouco mais de experiência, sabe? Acho que se você for iniciar, não é uma prova para quem está começando. Eu, sei lá, eu recomendaria fazer uma prova mais para quem uma prova de rua mesmo, né? Testar um pouquinho, o terreno mais plano, e aí depois, com o tempo, a pessoa já tem um pouco mais de experiência, ela vai para corrida de aventura, corrida de montanha, né? Tem bastante, mas exige realmente uma preparação um pouco diferente. O atleta tem que ter uma preparação da parte de fortalecimento totalmente diferenciada em relação à parte de corrida de rua. Então, é um capítulo à parte. Tem risco de queda, então eu tenho visto vários participantes que referem queda, né, e até contusões, fraturas nesse tipo de evento, entorses, acaba tendo uma quantidade muito maior. A gente tem um paralelo também com dentro do alto rendimento, que existe uma temporada de cross country, que as pessoas fazem uma corrida outdoor em locais também onde tem gramado, que você tem que saltar às vezes rio, e aí você vê uma quantidade muito maior de lesões musculoesqueléticas nesse tipo de prova, né? Em geral, eles fazem muito nos países do norte, né? Então é uma temporada que costuma ter pouco caso de hipertermia, mas por outro lado tem alguns casos de hipotermia nesse tipo de prova também, e tem uma incidência muito maior de entorse, de quedas nesse tipo de prova, né? Então acho que precisa se preparar um pouquinho melhor esse corredor aí. Eu acho até também, completando, Léo, eu acho que até por ser uma coisa mais nova, bom, primeiro eu acho que o percentual de, de, de participantes preparado é maior nessa trilha do que nas corridas de rua em geral. Apesar de eu entender e concordo perfeitamente que eles têm que estar mais preparados. Mas acho que é um desafio maior ainda de se estruturar essa, esses fluxos de atendimento, né? Dependendo do lugar, o acesso é mais difícil, mas é bem interessante. Daqui a um pouco, talvez a gente comece a ter mais informação sobre isso. Vou pegar outra pergunta da Conceição aqui. Denise queria completar alguma coisa, ela levantou a mão. Eu acho que ela saiu, cara. Apareceu aqui left. Cadê ela? Tá aí? Então vai, segue. Segue o barco. Então, a Conceição, a segunda pergunta dela, que eu vou colocar aqui para o Roberto. Não, não sei como é que você pode ajudar a gente com isso aqui, também tenho dúvida. Os participantes têm pouca informação do prestador de serviço médico no evento. Não existe uma legislação que regulamente o organizador? Caberiam as sociedades se manifestarem nesse sentido de exigência de qualidade do prestador? Aziz também, que vive esse métier aí, também pode responder se vocês encontrarem a melhor resposta. Eu não saberia dizer com propriedade, Aziz, não. se eu mentir, por favor, me corrija em público. Essa história do participante tem pouca informação é um pouco viesada. Toda prova, a despeito do nível que você tenha, tem a regra da prova, tem informação sobre o que a prova provê. De uma maneira geral, o participante não se dá o trabalho de ler a informação de qualquer prova. Eu estou falando isso sobre o nível geral do participante, mas eventualmente é de provas de alto nível. Tá? Então, isso quase sempre é uma desinformação. A gente está falando um pouquinho, o Leonardo falou um pouquinho de corridas de trail. Em corridas de trail é bastante claro isso. Olha, só a cada X, 10, 20, X quilômetros haverá alguém do posto, você tem que ser autossuficiente e levar uma equipe de apoio contigo, ponto. Tá? A equipe de apoio vai ser utilizada, você será desclassificado se tiver aqui de carro, mas é responsabilidade sua. Em corridas grandes, tem até por legislação, várias vezes o tem por legislação. O Estatuto do Torcedor fala sobre
esporte, não fala só sobre futebol, e determina isso. As provas de corrida, para terem selos de federações internacionais, federação nacional, tem relação distância, equipe médica, seja hospital de campanha, seja ambulância, número de ambulância avançada. Então, é verdade, é possível que a população geral não tenha essa informação, mas pelo menos a minha experiência é que essa informação está em algum lugar. Ela pode não cair do céu, mas ela quase sempre é fácil de ser achada. Marco, eu já te deixei com a chance de me desmentir em público. Por favor, divida a tua experiência, que é maior do que a minha nisso. Você está certíssimo. Eles não leem o WhatsApp, vão ler as instruções da prova. Então, você entra no grupo do WhatsApp, daqueles grupos malditos que o pessoal dá 200 bom dias e a mensagem fica lá para cima. E aí o que você vê é o pessoal na maratona, o hospital de campanha, quando fica muito perto da linha de chegada, a gente tem um atendimento muito grande. Todo mundo passa mal. Quando ele está mais distante um pouco, diminui o número das pessoas que completam e vão. Mas é isso que você falou. A gente precisa de todo um suporte fora do hospital para poder ser credenciado a funcionar. E os órgãos municipais e estaduais que visitam a gente, eles fazem a vistoria em tudo. Eles olham tudo, mas é aquela história. Eles vão no dia da corrida. Aí eu te pergunto, se tiver alguma coisa errada, eles vão suspender a corrida? Eu já perguntei isso para o pessoal do Corpo de Bombeiro uma vez. Não, mas a gente sabe como é que vocês trabalham. Então, se sabe para que vai. E se vai e tem errado, por que não suspende? Então, tem muita corrida, como o Léo falou, que acontece e o suporte é zero. Muitas vezes tem uma ambulância lá só para dizer que tem uma ambulância, que nenhum desfibrilador ela possui. A Denise está de novo aí, Peralta. Então, eu caio, gente. Desculpe, agora eu não consegui entrar com o vídeo. Não sei. Mas eu queria fazer um comentário aqui importante, que eu acho, é a parte preventiva, né? Vocês estão ali no meio de campo, mas assim, eu acho que é importante. Quem atende atleta de alto rendimento, o atleta de alto rendimento, ele é muito bem orientado sempre, né? Mas assim, o atleta amador, ele precisa ter uma orientação mais, acho que incisiva, porque ele não conhece muito bem, né, o seu estado, ele tem que aprender a se reconhecer, conhecer o organismo. A gente tem que falar de hidratação, de alimentação pré-prova, tem que explicar para eles ter a autopercepção antes de chegar naquele estágio, né, que ele fica quando ele tiver em desidratação, ele não ter mais, perder um pouco da consciência, perder a consciência dele, tudo. Então, orientação. Eu acho que é importante quando atendendo o consultório, vai fazer uma maratona, então vamos orientar. Ó, temperatura, a gente mora num país quente, país tropical, a maioria é região tropical, e orientar a hidratação, dar um passo a passo, né? Às vezes seria até importante, eu sei que é difícil, mas às vezes fazer talvez um simpósio para os atletas antes da maratona. Não sei se isso é cabível, entendeu? Porque eu acho que isso ia Denise, evitar muito problema durante a prova. Denise, Eu gostaria. existe aqui no Pode Rio, a dizer, gente Jason. faz isso para os corredores de elite. A Uhum. população em geral é muito difícil. E o meu sonho de consumo seria que os 40 mil corredores, para fazer a inscrição, tivessem avaliação pré-participação. Um teste Exato, ergométrico, um ecocardiograma. Porém, a gente cai numa situação muito delicada. As pessoas estão inscritas para correr e no dia anterior ela desiste e entrega o número para outra pessoa correr. Então, hoje, aqui na maratona, eu tenho uma assistente social no grupo que ela faz o serviço de ter todos os nomes com todos os números de todos os corredores. E nós temos aí pelo menos 10% daqueles que batem no hospital que eles não são as pessoas que estão na numeração. Isso é muito arriscado mesmo. Muito. Até para a própria pessoa, né? Sim, Fabiola. Pois é, pela Lei Geral do Esporte, a gente, de 2023, que foi revisada, né, a gente precisaria de uma ambulância para cada 10 mil corredores, para um evento esportivo com 10 mil participantes, torcedores, que seja.
E no caso da corrida, precisaria de uma unidade fixa e uma unidade móvel. Isso é completamente insuficiente. E se a gente considerar que mesmo numa estrutura que tenha um número razoável de unidades móveis e também uma fixa, com todo o recurso, se esses profissionais não forem, não tiverem capacitação em ACLS, BLS, né, para quem fica no móvel ali, não tiver um DEA a menos de 4 minutos de distância para iniciar, assim, aliás, voltando, para que o socorro esteja distribuído nos 42 quilômetros ou na distância da prova, com um socorro imediato presente, que pode ser pelo torcedor. Então, a educação da população é fundamental, e aí eu acho que não é exatamente do corredor, mas a gente tentar colocar uma sementinha diferente aí no entendimento da sociedade, né, do que é socorrer quem está com perda da consciência, considerar que o pior cenário está presente, mas facilitar esse fluxo, fazer com que o DEA chegue rápido e o desfibrilador externo automático chegue rápido, em que a pessoa já esteja em manobra de reanimação, ainda que pelo corredor que presenciou, né, alguma testemunha, e aí sim a ambulância de suporte maior chegue para enfim, o suporte completo. Isso é muitíssimo importante, mas faz parte, assim, quando eu trabalhava na África, em 2008, a gente teve um caso de um trabalhador numa plataforma que teve uma perda de consciência na musculação. 2 americanos presentes, eles eram um nacional angolano, 2 americanos presentes imediatamente começaram as manobras de reanimação e chamaram o paramédico para vir, que iniciou, enfim, usou o DEA e estavam lá nas manobras. Assim, o brasileiro, de forma geral, ele fala, ninguém bota a mão e chama o socorro, que vai chegar invariavelmente com mais de 5 minutos e aquele indivíduo já vai ser com sequela. Então, é sim um trabalho de educação que vai, acredito que além de ser direcionado para o corredor. Mas a gente pode sim ganhar o coração do corredor para ser um socorrista. Não porque correr é mais risco do que não correr, mas porque ele pode ser, sim, veículo dessa mensagem para a sociedade. É nisso que eu acredito, de verdade. Sim, muito bom. Bem, pessoal, também queria só Meu complementar. vídeo, alguém consegue ver por que não tem? Estou pedindo ao João, Denise, para fazer isso para a gente Tá bom. aqui. Tá bom. Sim. Bem, eu queria só complementar que a gente tem a CBAT, né? Ela tem uma norma chamada norma 7, né? Que ela regulamenta uma série de questões de corrida de rua, né? E essa regulamentação coloca essas questões, e uma delas hoje, né, nos organizadores, é que é uma ambulância a cada 1.000, né, para as provas, às vezes provas comerciais de 5 e de 10 quilômetros, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter, e a gente tem que saber dessa norma 7, que é importante da CBAT. Uma pergunta aqui interessante, né, que a Ana Paula fez, Ana Paula também que fez o curso da World Athletics, e ela coloca aqui, com esse índice alto de hiponatremia, qual das medidas mais rápidas e eficientes para avaliar? Tem aparelhos para dosar o sódio no sangue com rapidez? Né, no curso, né, da World Athletics que fizemos, sugeriam aqueles aparelhos portáteis, como fazemos na glicemia. Queria que o Aziz comentasse isso para a gente. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, estou com algum problema aqui também. Estamos ouvindo sim, Aziz. Prazer em vê-la, Ana. Tudo bom? Tivemos junto em São Paulo também, ela foi até moderadora da apresentação que eu fiz. A gente não tem esse aparelho, a gente vai pela clínica e faz a nossa hidratação com o nosso salgadão. A gente já está tentando adquirir o aparelho, pelo menos um, para a gente ter uma ideia, mas a clínica é que tem sido ainda a soberana disso. Eu vou só aproveitar que o Serafim fez uma pergunta, eu consegui abrir aqui a pergunta que ele fez, relacionada ao horário. Eu não sei se o Serafim escutou anteriormente, a gente está começando mais cedo. Então, a largada, como já foi falado pelo Peralta, que já foi 9 horas da manhã, ou foi o Fábio que falou, ou foi o Matheus que falou, agora a gente está largando às 5 horas da manhã. Então, tem sido um consenso nas maratonas de antecipar, para poder evitar
esse calor excessivo no final da maratona. E essa umidade do Rio, que é grande, e nessa época do ano ela é um pouco menor. Então, eu já matei 2 aí numa só. Aninha, beijo também. E Ana, existe sim o Point of Care, né? A gente não tem atualmente aqui na prova do Rio, mas existe o Point of Care. E uma outra medida, quando a gente não tem o Point of Care que dá para ver troponina e outras coisas, né? Os eletrólitos, é fazer uma gasometria, mesmo venosa, em que a gente vai ter ali é, eletrólitos, vai ter, enfim, alguma medida geral ali que vai nos ajudar. Então, é possível ter. Hoje, acho que pode não ter lá na Maratona do Rio, mas, assim, Maratona do Rio eu posso resumir que é benchmarking em atendimento e corrida de rua no mundo, é referência e o Aziz mantém o nível elevado e a gente tem que aprender e espalhar essa decisão por fazer bem feito. Acho que o resto vem na sequência. Eu só queria aproveitar aqui, o Aziz já pegou a pergunta do nosso mestre Serafim Borges, ex-presidente das MERG, está sempre colaborando com a gente, sempre abrilhantando as nossas atividades. É um prazer compartilhar aqui esse tempo com ele. Ele comenta aqui, e da mesma forma também, acho que vai muito de encontro ao que o Vinícius Lavier colocou aqui, te mandando saudações da UNIG, sobre, até eles estão colocando a questão da mudança climática, né? Onde cada vez mais a gente vai se deparar com altas temperaturas, né? Enquanto não houver uma reversão desse processo, que não parece ser uma coisa muito fácil, e sem dúvida isso é mais uma dificuldade para o atleta. Então o Serafim colocou que já conseguiram então, mudar o horário de jogos, né? Que tinham horários que eram realmente desumanos, né? E aí eles perguntam isso, se além do horário vocês pensam em outras medidas, sei lá, pontos de hidratação. Acho que a Denise colocou bem a questão da educação, né, da orientação. Os pacientes têm que ser orientados, né? Queria que vocês falassem um pouquinho disso. O que vocês acham que, além de horário e pontos de hidratação, poderia facilitar? A hidratação, já aumentaram-se os pontos de hidratação, inclusive com isotônicos. Então, existe... minha internet não está direito, não está legal. A gente já aumentou bastante a hidratação, os pontos de isotônico e, em certos locais, inclusive as barrinhas com glicose, com algum tipo de produto que possa, carboidrato, o gel, para que eles possam fazer uso. Porém, os corredores que já estão muito treinados é bem fácil. A população que quer correr pela primeira vez é que é o problema. Então, nem sempre beber água demais é o certo. Como dizia o Lorega, só se bebe água quando se tem sede. Senão também você faz uma diluição rápida e a coisa acaba complicando. A gente faz o efeito contrário. E o pessoal que corre pela primeira vez não pode ver uma água que eles acham que tem que beber água de qualquer maneira. Mas os pontos de hidratação já aumentaram, as bebidas isotônicas também e o carboidrato. Posso falar um pouquinho sobre esse assunto? Acho que é um assunto bem interessante. Por favor, Léo, por favor. Quando a gente fala assim, a hidratação é importante para evitar mesmo a hipertermia causada pelo exercício, né? Mas você beber muita água não é garantia que vai diminuir a temperatura. Então, todos os estudos mostram que você ingerir muita água durante a prova também não vai fazer diminuir a sua temperatura durante o percurso. Uma estratégia que se usa lá fora é que existem pontos de corte. Então, assim, quanto menos preparado está o atleta, maior a chance dele ter. E, assim, a gente sabe que essas doenças pelo calor e pelo frio, elas estão muito ligadas à exposição. Então, quanto mais exposto o atleta está ao calor, provavelmente mais risco ele vai ter. Então, existem lá, por exemplo, se não completou 10 quilômetros até tanto tempo, esse pessoal, ele para de correr. Se não completou 21 até tanto tempo, ele para de correr. Se não completou até o 30 até tanto tempo, ele para de correr. Então, eles têm algumas... Isso, obviamente, que não é só a nossa parte, mas existe uma relação entre o preparo físico do atleta e o aumento de incidência desse tipo de lesão, tanto pelo calor quanto pelo frio, né? Então, acho que seria uma estratégia interessante para se adotar pensando em futuro.
Em relação de prevenção, eu vejo com calor já foi feito, né? De mudança de temperatura, de horário, começar mais cedo, e também tem a questão de escolher os meses que, em teoria, estariam, a temperatura estaria mais amena, mas a gente sabe que em maratona isso praticamente é impossível, porque às vezes você faz um cálculo e espera uma temperatura e vem uma completamente diferente. Enfim, isso é muito difícil de planejar e de ter. Mas eu acho que um ponto aí seria a questão da aclimatação, né? Então, a orientação dos atletas em relação a se preparar melhor ao calor. A gente sabe, tem gente que vem de locais frios e vem para fazer uma prova no calor e não se prepara, não treina no calor. Então, isso é algo que é complicado. Isso é uma das coisas que eu procuro orientar para os meus pacientes que vão fazer primeiras provas, que estão começando, para escolher uma maratona que, em teoria, o clima vai estar mais ameno, né? Então, assim, é impossível a gente ter essa previsão, mas a gente sabe a média de temperatura. Então, a gente sabe, por exemplo, é, o Minneapolis fez um estudo bem grande, acho que cerca de 20 anos de maratona. Eles pegaram desde -6 até 25 graus, mais ou menos, de temperatura. Então é bem interessante que o range de temperatura deles é bem alto, mas uma coisa que eles viram é que essa previsão, quando começa muito quente, a tendência é que vai dar mais problema durante a prova. Então, esse preditor de início de temperatura, ele acaba tendo um valor bem grande. Então, aí poderia se adotar essas estratégias de parar conforme o atleta está condicionado ou não. Acho que seria um dos caminhos para solucionar isso. Ótimo, Léo. Eu Vocês lembrei de têm uma uma coisa nota aqui. uma idade de corte, assim, para qual idade pode começar a fazer uma corrida de rua? Tem uma idade específica? 15 anos já pode, 17 anos já pode. Ó, existia a Tem? corrida da criança nos anos 80, a pessoa corria com 7, 8 anos de idade. Meu Não, mas filho aí tem são. 3 e já correu 2, a maratoninha. Ó, Ah, não, maratoninha. mas assim, uma Não, prova mais 5 quilômetros, tem uma. não. Tem inscrição, tá aberta, o povo tá aceitando inscrição. Ah, então, porque Nós criamos o isso. atleta mais jovem, né, ele tem uma particularidade que ele tem uma percepção de sede atrasada. Então, Como ele os tem que se idosos, né? hidratar antes de ter sede. Essa é uma questão também que a gente tem que ficar um pouquinho mais atento quando tem atletas muito jovens e o idoso também, né, que ele se desidrata com mais facilidade. Fala não, você Eu queria falar queria, não. eu queria contribuir uma coisa que o Leonardo falou. Eu tenho agora, acabou de acontecer, aconteceu semana passada, uma ultra de 50K chamada Black Canyon, que é no Grand Canyon. E o pessoal que estava treinando é do hemisfério norte, que está frio, e a temperatura média lá foi de 35 graus. Tá? Dois pacientes meus, não são de alto rendimento, fizeram a prova, e uma delas fez basicamente o limite do corte da prova, porque isso quer dizer, completou andando, em português, claro, porque ela não conseguiu regular a temperatura. Vou usar esse termo porque ela não mediu, tá? E provas de novo, trail, ultra trail, tem uma, duas ambulâncias e acabou. É o que tem. Então, os atletas têm que ter uma responsabilidade bastante grande sobre isso. A estratégia, Leonardo, de corte é muito comum em ultramaratona, muito comum, em corridas de padrão trail, tá? É muito, porque é o que a organização tem. Na verdade, o que ela faz, ela pega essa última ambulância e vem no tempo de corte catando as pessoas, é isso mesmo, tá? Então, isso é uma vivência bem comum, tá? Seja por qualquer motivo, seja por despreparo, não interessa, seja por bolha. E eu queria dividir aí nível de evidência 5 ou menos, isso quer dizer aquele que só a minha experiência pessoal, mas o que eu mais vejo de problema de praticantes, quer dizer, erros que podem sim ser prevenidos, e aí por isso eu queria a opinião de todo mundo, é uso de anti-inflamatório pré ou per-prova. Não sei onde é que na literatura alguém cavou esse negócio, a quantidade de gente que eu vejo usando esse negócio me assusta. Tá? Então, isso é um erro bastante comum. Obviamente, não tem pé nem cabeça, obviamente, isso aumenta um monte de risco. Estou só narrando. E o outro, apesar de ser bastante divulgado para não fazer,
é usar o tênis da prova só na prova. Seja de placa, a gente está falando de tênis de trail. Tênis de trail não tem nada a ver com tênis de pista. Então o pessoal usa tênis de asfalto e só no dia põe um tênis que é mais comportado do trail. É fato que vai machucar o pé e vai perder a prova. Vai fazer uma prova muito, muito ruim. Isso traz outras questões mecânicas. De novo, já foi falado aqui, essas provas têm uma altimetria grande. Lembrar que descer invariavelmente é muito pior do que subir. Então, as pessoas não treinam descida porque não machuca, e aí não treinado machuca mais, com tênis ruim fica tudo pior. Então, eu estou chamando a atenção dessas duas coisas na minha vivência, isso é até fora da literatura. Tive a Ana, tá aí, tive o prazer de fazer um levantamento com ela de um artigo que está em nível final de aceitação numa revista sobre lesões de corrida. Isso não está nesse levantamento, mas mesmo assim eu queria trazer e perguntar um pouco da opinião de vocês. Essas coisas completamente erradas, mas que a gente ainda vê, para chamar a atenção. Aproveitar esse webinar e chamar a atenção delas. Só para votar, sou contra nos dois. Voto contra nos dois casos. Sim, tem uma Eu máxima acho que é que não experimentar nada, né? No dia da corrida. Não experimentar nada novo. E aí, se o tênis não está sendo usado para o treino, ele entraria aí como o que seria novo, né? Não tem cabimento. Aproveitando, trazendo a tal da hiponatremia e o tipo de hidratação com eletrólitos e carboidratos. Passou de 1 hora de treino, 1 hora de prova, não pode ser só água. Então, isso também é muito importante, simples e fácil de ser divulgado. Precisa ter reposição de carboidrato e eletrólitos, ou seja, seja gel, seja isotônicos, não é só água a partir de 1 hora de treino ou prova. você vê a importância que tem da gente fazer, né, o que a Denise puxou lá, e o Léo chamou bastante atenção também, que desde o nosso trabalho de formiguinha no tete-a-tete, quando a gente é procurado, né, para orientar o paciente que procura, mas como é importante a gente, enfim, espalhar informação de qualidade, né? Por isso que é tão importante um webinar desse, a gente conseguir juntar tanta gente aqui. Eu queria aproveitar para citar mais são três ilustres visitas aqui. Uma já até apareceu no slide do Marco aí, o Carlos Bruno Reis Pinheiro, nosso Brunão estava fazendo ultrassom lá e ele comenta aqui, ele cita aqui, viu, Marco, que no congresso da International Marathon Medical Directors Association de 2019 foi uma delegação com palestrantes, né, levados pelo Lorega. O Lorega está sempre na ponta da língua quando a gente vai pensar em prova. Realmente é uma referência histórica aí. Foi muito bom quem conviveu com ele, lembra a figura doce que era e como ele é um cara que carregou isso, levou no braço pesado. Mas temos aqui, e agradeço muito a participação de vocês aqui, Diego Pizzini, vou ler aqui porque na verdade não são perguntas, são colaborações deles aqui. Então o Diego fala: olá, sou o diretor do plano de emergência da Maratona de Buenos Aires. Olha que beleza. Queria acrescentar que também é importante discutir as condições de cancelamento do teste por razões de segurança, como a meteorologia. No caso do teste, ele quis dizer da prova, né? Algo que os organizadores devem assumir dentro das possibilidades e que é tão difícil colocar em prática, óbvio, né? Por razões comerciais. Devemos ter protocolos de cancelamento claros, por exemplo, devido a altas temperaturas, e educar os corredores para a sua aceitação. Obrigado, Diego. Muito obrigado pela tua participação, pela tua colaboração. Por isso que é tão legal, um tema tão importante aqui, né? Fábio. Como é que chama isso, né? E também tem o Leandro. Olha aí, ó, tá vendo? E tem o Leandro também, Leandro Gregoriucci, eu não consigo ler o nome todo aqui. Leandro, olha aqui, olha que legal, gente. Boa noite, parabéns pela reunião e pelo tema. Sou o diretor médico do Ironman aqui do Brasil. Para complementar, aparelho de teste rápido, iStat da Abbott, aluguel por mês de 1.500 e 100 por cartucho de exame. Em uma prova de Ironman 70.3, que é o meio Ironman, temos entre 70 a 100 atendimentos para cerca de 1.500 atletas. A grande maioria por desidratação. Pouca hiponatremia, cerca de 2 a 5 por prova. A gente está falando também de um público mais preparado, né? Na prova do Ironman Brasil, distância completa, com 1.800 atletas, temos de 270 a 450 atendimentos. Muita desidratação e alguns casos de hiponatremia. Tive, no caso ele teve, alguns casos de infarto tipo 2, evoluindo com edema agudo de pulmão.
O aumento de casos de hiponatremia e hipertermia acontecem com atletas que não estão adaptados a correr no calor. Normalmente são das regiões sul e sudeste do Brasil e vão fazer provas no Nordeste. Temos pelo menos 7 ambulâncias na prova com 8 motolâncias. Aumentamos esse ano. Muito obrigado, Leandro. Gente, é só para mostrar como esse tema ele é atraente, né? Como tem gente boa interessada em falar. E quanto mais a gente puder falar disso, eu acho que não para por aqui. A gente tem toda a condição de criar eventos parecidos para a gente falar mais sobre o tema, espalhar informação. Eu acho que a gente tem que estar aí. Muito se discute que a internet está para o bem e para o mal. Então, eventualmente, a gente vê muita desinformação, mas é legal a gente ter essa, enfim, essa postura, essa atitude da gente espalhar informação boa, né? A gente colocar, a gente tem que botar a cara para equilibrar isso. Se a gente só ficar, olha, tá vendo o que fulano colocou, que coisa horrível, a gente só está alimentando o algoritmo. Então a gente tem que alimentar o algoritmo com informação boa, né? Com informação que preste, que seja útil, né? Coisa de quem viveu, de quem leu, de quem está podendo contribuir com isso. E aí tem mais umazinha aqui do Igor Werneck. Em atletas de futebol, a frequência de desidratação é 79% no pré-treino, 14% desses em desidratação significativa, sendo que a distância percorrida não ultrapassa 12 quilômetros. Imagine uma prova de maratona. Perfeito. É isso, gente. Para a gente não estender demais, deixar um gostinho de quero mais, eu vou pedir para cada um falar um pouquinho, se despedir. Agradeço demais a todos. Contribuições foram ótimas. Esse bate-papo aqui, se deixar, a gente não para nunca mais. Mas temos que parar. Então, eu peço, primeiro, vamos fazer o seguinte, agora a gente inverte. Marco, você primeiro, depois o Naon, depois o Léo, depois Fabiola, depois Denise. Pode ser? Marco, obrigado e diga para a gente aí palavras finais, por favor. Eu não sei se meu microfone abriu, porque eu não estou vendo aqui mais. Abriu? Estou te ouvindo bem, está ouvindo bem. Bom, primeiro parabenizar essa parceria Rio-São Paulo. É muito bom a gente ouvir os dois lados, cada um tem uma experiência. Parabenizar e agradecer o Léo, o Naum e a Fabiola por estarem aqui, Matheus contribuindo conosco, o João que está dando o apoio. E dizer para vocês que quem quiser participar da Maratona do Rio, pode vir, é só entrar em contato comigo, que a gente está aí para mostrar, para orientar, para participar com todos os nossos conhecimentos aqui na prática. Então, todos estão de parabéns e serão sempre bem-vindos. Bom, agradecendo a todos, de verdade, é um prazer muito grande estar aqui. É um esforço para quem está olhando do outro lado. É difícil de mensurar, duas sociedades organizando um webinar conjunto é um esforço, então queria ressaltar o agradecimento em especial aos presidentes que estão aqui. Marco, queria agradecer em nome de um estudante de medicina que muitos anos atrás teve certeza que ia fazer medicina do exercício do esporte porque participou de uma maratona lá atrás como voluntário do Lorega. Isso foi em meados de, sei lá, 97 ou que o valha. Então, para quem está ouvindo esse convite, acredita, vale muito a pena participar, não só pelo aprendizado, mas para entender uma faceta que, como foi falado aqui, o Brasil é referência disso há muitos anos. Eu recomendo para todos que possam trabalhar como voluntários, é um caminho bastante importante, muito legal. Todos temos a aprender. Obrigado, foi um prazer. Bom, Sou eu? queria agradecer. Poxa, eu fiquei honrado, né, pelo convite e eu acredito que a riqueza das discussões foi muito grande. Acho que cada um poder trazer um pouquinho da expertise e falar sobre assuntos diferentes, complementar, assim, acho que até ideias para a gente implementar no futuro. Enfim, achei que engrandeceu bastante. Acho que se a gente puder ter novas reuniões como essa no futuro, serão para agregar bastante conhecimento. E acho que eu espero que isso aconteça, né? Enfim, é mais para agradecer mesmo. Uma honra estar aqui com vocês. Espero aí estar nas próximas, como ouvinte, como palestrante, enfim.
fico à disposição. Muito obrigado. Sou eu? Sou eu, Léo? Pode ser. Bom, agora, as mulheres fecham brilhantemente, fazendo tudo melhor que esses caras fazem. As mulheres estão sempre mais importantes fica agora para fechar. Obrigada. Vai, Fabíola, fala. Então, vamos lá, agradecer a todos. Adorei estar aqui com você, Leonardo, doutor Roberto também, Fábio, Matheus, Denise, prazer. Muito Prazer. obrigada também pela participação de vocês, Ana Paula, doutor Serafim, doutora Conceição, Diego, Leandro, só gente que veio a brilhantar. Eu gostaria de agradecer e ilustrar com uma consulta que eu dei hoje, rapidamente. É um velho conhecido nosso na Maratona do Rio, que sofreu uma parada cardíaca assim que ele cruzou a linha de chegada há 10 anos. E ele me procurou porque queria fazer sua avaliação comigo. Ele não mora no Rio, é um atleta cego que corre com guia, e ele passou uma prova muito bem. E assim que cruzou a linha de chegada, nessa ocasião da prova de 2015, ele teve um mal súbito e caiu já em parada cardíaca. Bem pertinho do hospital de campanha, foi reanimado, chegou a abrir o olho depois do segundo choque pedindo para ir para o pódio. E a gente acabou acompanhando a Maratona do Rio tradicionalmente, né, desde a época do Dr. Lorega, faz essa coisa de acompanhar quando esses pacientes são levados para o hospital, e ele pôde ser investigado, era doença coronariana, foi tratado e ele decidiu continuar correndo. Então, o cardiologista dele, à altura, bancou isso, a nossa opinião. Ele acabou indo para o Instituto de Cardiologia, que era não competição, era o que a gente tinha de maduro e respaldo na época, mas ele decidiu correr, continua correndo, é maratonista e dessa vez veio comemorar os 10 anos de nova vida fazendo a avaliação comigo. Então, é isso, essa dinâmica aí que é linda e eu termino compartilhando essa emoção com vocês. Então, tô vendo a Fabíola falar com tanto amor, né, com tanta paixão pelo que ela faz e lembrando aí, foi muito bacana mesmo. Estou muito honrada em participar, né, com vocês. Eu achei que esse modelo que a gente propôs aí, eu não sei se vocês faziam antes, mas de webinar foi muito bom, foi produtivo, foi dinâmico, né? A gente conseguiu interagir. Eu fiquei muito feliz com tanta gente participando também, né? E tô assim muito honrada com a parceria que a gente está fazendo de Rio São Paulo e quero que vamos tocar isso para frente, né? Vamos continuar e avançar, porque eu acho que é assim que a gente vai melhorar a medicina do esporte, né, no Brasil. É isso, gente. Muito obrigada, viu? Maravilha, pessoal. Muito obrigado a todos, os palestrantes, a toda a audiência. Matheus, quer dar uma palavra final? Você fecha aqui para você abrir o próximo. Você é o diretor científico, nosso MC. Fecha com você para a gente ficar com a tua voz aqui guardada e a próxima você começa. Depois do carnaval, né, Matheus? Muito bloco aí para você, né? Primeiro eu quero agradecer, né, essa junção, né? São várias experiências e várias visões diferentes dentro de um cenário que só cresce, né? A gente hoje tem 13 milhões de pessoas fazendo corrida pelo Brasil e só a tendência é só crescer, né? É um campo gigante, né, que tem muitas nuances, tem pessoas que correm de 5 até 200 quilômetros, né? Tem um campo que o médico do esporte pode atuar de forma efetiva, né, fazendo desde a prevenção até o planejamento de prova e acompanhamento de pessoas, como a Fabíola falou, doentes. Então, esse é um tema palpitante, né? Corrida de rua é um tema extremamente rico. A gente acho que abordou aqui uma série de coisas, daria para a gente fazer vários webinars com esse tema, né? Então, fica aqui o convite. O próximo, certamente, né, agora organizado pela Paulista, vai ser brilhante. E quero agradecer a todo mundo. Até a próxima. Fique ligado nas nossas redes, né, porque sempre tem coisa boa por lá. Valeu e até a próxima. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom carnaval. Cuidem da hidratação. Alegria com juízo, hein?
É isso aí. Boa noite, boa Valeu. noite a Tchau. todos. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite, Boa boa noite, noite. Aziz, boa noite a todos. Tchau, 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 tchau.